Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Mercado das Rações. Apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria. Olá, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e você assiste simultaneamente também pelo YouTube. Final da tarde, a gente posta nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma visualizada ali no Facebook, no Instagram, ver o convidado que esteve aqui no dia, ou mesmo programas anteriores que ficaram ali alojados e dar uma relembrada nos assuntos. Nossos apoiadores culturais são Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história, e Ótica Santos, visivelmente a melhor, toda a linha de óculos de grau e de sombra, e até 10 vezes em qualquer cartão. Bom, nós vamos conversar hoje aqui com o Felipe Super, ele que faz parte da comissão técnica da UFSM Futsal. Satisfação recebê-lo aqui, Felipe. Bom dia, obrigado pelo convite. Felipe, você compõe o grupo que coordena a parte técnica da UFSM. Você é natural aqui de Santa Maria? Aqui de Santa Maria mesmo. Joguei já na UFSM no início do projeto, né? Depois me transferi para outros times, mas voltei aí depois de alguns anos aí para compor e ser auxiliar técnico aí da equipe adulta. Compor a equipe adulta. Sempre futsal ou tem algum outro esporte aí? Sempre futsal. Fui goleiro de futsal aqui da cidade por muitos anos e sempre envolvido com futsal. Goleiro de futsal sofre, né? Sofre bastante. Tem que treinar separado, específico e se errar ali é o último erro da quadra, né? Se ele fizer uma grande defesa não é gol, né? Mas se ele tomar um frango, ele é culpado. Certamente vai estar na vitrine se tomar um frango. Exato. Bom, você trabalha há quanto tempo atualmente na comissão técnica? Voltamos em 2020, né? Voltei em 2020, eu tinha me transferido para o União Independente ali. Fiquei alguns jogos ali no União e depois, na minha saída do União, o professor Gabriel me chamou para compor a comissão novamente. Eu tinha jogado 2016 e 2017 pela FSM. 2018 me transferi para União e depois fui treinador da União em 2020 e daí nesse mesmo ano veio o convite da FSM para voltar e estamos aí, trabalhamos toda a temporada do ano passado, no qual chegamos a uma semifinal e estamos na luta no certame esse ano novamente. Pois é, no ano passado deu na trave, por um detalhe não deu, né, Felipe? É isso que a gente está focando nesse ano, né? Focando nos detalhes jogo a jogo. Porque ano passado tivemos um jogo bem atípico aqui contra Bento Gonçalves, que é o nosso adversário agora do sábado. E sabíamos que Bento tem a característica muito de jogadas ensaiadas, muitas movimentações já pré-estipuladas. E no fim nós acabamos tomando um gol nesse sentido, uma movimentação ensaiada, né? Então esse ano, jogo a jogo, a gente está atentando muito aos adversários, olhando os jogos, olhando 2, 3 jogos do adversário a cada semana, para que a gente possa munir os atletas de todas as informações necessárias para que eles façam um jogo seguro e já saibam, a gente não tem como saber totalmente porque o jogo é um caos, né? Mas porque eles já saibam do adversário as características e as principais movimentações ensaiadas deles, para que a gente possa fazer um jogo seguro e assim ficar mais perto da vitória. Bom, esses momentos importantes que vocês acompanham das equipes adversárias, claro, vocês repassam para o grupo de vocês, mas também pode, em cima disso, armar um contraveneno, né? Certamente. Em questões de jogadas ensaiadas, que é muito corriqueiro no futsal, o que nós trabalhamos é primeiro
fazer com que elas não aconteçam, né, naquele momento, mas também ter subterfúgios para a gente tirar a bola nesse momento e conseguir de repente contra-atacar, talvez fechar uma linha de passe que já é pré-estipulada na jogada ensaiada e conseguir a nossa posse de bola e consequentemente a nossa chance de gol. Claro que é muito difícil porque também os adversários assistem os nossos jogos, os adversários percebem a nossa marcação, percebem as nossas ações durante o jogo, mas a gente durante a semana tenta aí, a gente tem nossos outros afazeres, nossos outros trabalhos durante o dia, mas a gente tenta ali durante a noite ali assistir os jogos para que no outro dia no treino os jogadores estejam municiados dessas movimentações. Uma das dificuldades, né, que vocês têm com certeza é que vocês enfrentam algumas equipes que têm atividade integral. Certamente. E vocês têm que dividir, né, as atividades particulares de vocês com os horários de treinamento. Vocês acabam treinando um turno por dia ou nem isso muitas vezes? Isso, eu acho que no certame aqui deve ter, eu acho que umas 4 equipes de repente que treinam, 3 equipes que treinam em 2 turnos, né? Isso facilita muito, pode dividir os conteúdos, tu pode preparar a parte física, tem também a questão do sono do atleta, né? A questão do descanso. Mas nós aqui, o professor Gabriel é docente do FSM, eu sou professor no Mari Santa Maria, tem outras atividades também, mas nos esforçamos muito aí que chegamos em casa, no dia que não tem treino, a gente olha jogo, a gente se conversa, a gente faz reuniões, a gente planeja os treinamentos, né? É uma dificuldade que a cidade tem faz alguns anos, né? Então nós trabalhamos para que no futuro a médio prazo a gente chegue nesse patamar de treinar 2 turnos, de ter atletas que só façam isso, né? Nós temos atletas com outras atividades, temos atletas estudantes, temos atletas que já têm a sua profissão estabelecida, mas ainda seguimos trabalhando e ainda estamos conseguindo competir com essa dificuldade nas outras equipes. Facilidade que traz o trabalho em 2 turnos, como você falou, é conseguir separar as etapas, né, de treinamento e manter o foco, né? Claro. Porque muitas vezes o atleta também sai do treinamento, tem uma outra atividade, acaba desfocando certas coisas. Exatamente. Isso a gente também, nós precisamos entender também na sessão de treinamento, tanto que a gente tem conversas posteriores aos treinamentos, nós precisamos entender que às vezes o rendimento do atleta naquele treino não quer dizer só que ele esteja rendendo, que esteja numa baixa técnico-tática, e sim que ele esteja com os afazeres do dia, com as questões externas já numa porcentagem grande na cabeça e nas suas atitudes, né? Então esse é um tópico importante que nós estamos passando faz alguns anos, e com a experiência que nós estamos tendo nisso, a gente está entendendo de saber separar essa deficiência técnico-tática, digamos assim, no dia do treinamento, para que a gente não bata o martelo e dizer que o atleta está rendendo menos, que o atleta está numa baixa, sendo que ele tem outras atividades durante o dia, tem outras particularidades para resolver. Eu acho que isso a gente está conseguindo gerir bem o grupo nesses últimos anos. Que eu me lembro, as 2 últimas equipes de Santa Maria que tinham treinamento horário integral foram Raízes e acho que Job. Depois disso ninguém mais conseguiu fazer isso. Exato. A dificuldade maior de vocês hoje para ter uma equipe com um treinamento em tempo integral, é a questão financeira ou é o fato de que alguns dos atletas têm outra profissão já e não iam parar essa profissão para se dedicar? Qual é a maior dificuldade de vocês? Eu acho que é as 2 frentes, né? Primeiro porque no momento que nós conseguimos um aporte financeiro, né, a questão dos projetos, o Gabriel está bem inserido nos projetos estaduais e municipais, né, para que nós tenhamos mais esse respaldo, a questão das viagens, a questão da alimentação, a questão do material esportivo, a questão da remuneração dos atletas, né. Hoje a gente dá uma remuneração que na maioria é uma ajuda de custo, para que tu não gaste para jogar futsal, pelo menos com o teu deslocamento, pelo menos para te comprar o teu material. E também para nós chegarmos nesse nível, não vai ser num ano assim que nós vamos pegar e contratar 15 jogadores e todos vão ser remunerados.
e todos vão ter só o futsal como profissão. Na minha opinião, nós precisamos ir aos poucos, quando vê daqui um médio prazo trazer um quarteto, né? E a questão da dificuldade, a dificuldade seria a questão do foco, como tu falaste. A questão do foco é que a parte física influencia demais, e principalmente o sono, né? E o descanso. Um atleta que está treinando aqui, nós temos o exemplo de Agudo aqui perto do professor Sandro, né? Nós temos Agudo aqui perto, que aí de manhã tu tem um trabalho físico, um trabalho de repente de movimentações ensaiadas. De tarde o jogador descansa toda a tarde para treinar à noite. Então já é uma rotina diferente para o corpo do atleta, e nós, profissionais de educação física, entendemos e compreendemos isso na questão que a gente está agora, que às vezes um atleta, às vezes até no jogo do sábado o atleta trabalha de manhã, né? Então a gente sai 2 horas para uma viagem de 5 horas e o atleta trabalhou até meio-dia. Mas é claro que isso a gente não coloca como desculpa, porque a gente está predisposto a isso, nós já sabíamos que era assim, então... Mas é um dificultador que o pessoal tem que entender. É um dificultador que o pessoal tem que entender. Nós procuramos nas nossas reuniões assim, deixar um pouquinho de lado só na parte tática ali, para que a gente consiga competir com esses times, né? Então, na coletividade, no nosso esforço da comissão técnica, o pessoal da análise de desempenho também, nas pessoas do professor Otávio, o Lucas, o Matheus, para que também nos fornece material do jogo do adversário, para que a gente possa competir no jogo, vamos dizer assim, que competir com chance de resultado no jogo, assim como foi em Santiago. Infelizmente, contra a Cercés de Carazinho, nós fizemos um mau jogo, que está nesse contexto de treinamento em 2 turnos, porém aqui em Santiago a gente fez um bom jogo e assim seguimos o caminho. Cercés, aliás, fez um investimento tentando resgatar, né? A antiga, isso. Mas não deu certo no início, agora parece que engrenou, né? Isso, eles trocaram o treinador, né? Aí foge das nossas informações o porquê, aí questão da gestão ali deles, trocaram o treinador, excelente treinador que veio de Marau agora. E agora parece que vão engrenar, parece que o projeto, pelo que a gente conversou lá quando fomos jogar lá, que o projeto deles é de entrar na Liga Nacional ano que vem, então um projeto forte, com alto investimento, e competir com eles é muito difícil dentro desse cenário, porém dentro do nosso trabalho e da coletividade que a gente coloca no nosso jogo, nós temos muita esperança de competir e sair no final do ano com um bom resultado aí para a cidade. Liga Nacional passa pensamento de vocês? Longo prazo sim. Primeiro, a gente não queremos pular etapas, né? E dentro dessas etapas tá isso que tu falaste, a questão do profissionalismo nosso. Tentamos ser... A Liga Nacional já exige, não? Exige jogadores que não têm outras profissões, exige inclusive comissão técnica que não tem outras profissões. Queria muito que... Meu desejo pessoal assim é estar na arquibancada quando isso acontecesse aqui na cidade, né? Saber que trabalhamos muito para que um dia isso acontecesse, e é claro que isso não sai da nossa cabeça, gera um investimento, gera organização, mas estamos no caminho certo para isso aí, estamos inclusive com uma porcentagem de esforço nosso muito grande para que isso aconteça. Bom, vamos fazer uma comparação do ano passado para esse ano, as equipes que estão na competição, quem tu diria que deu um salto de qualidade aí? Não podemos tirar a Cercesa, né? Cercesa que deu um investimento muito grande, né? Eles devem ter 3 times lá, todos a nível de competir na Série Ouro. E Santiago teve um alto nível de investimento, Santiago que a gente jogou no sábado passado. Santiago também, vários jogadores de outras ligas também. Temos Bento Gonçalves, né? Que além do bom time que já tinha, de um time que vem jogando faz anos, um excelente treinador lá que é o Vanner, ainda se reforçou também com mais jogadores, e eles também entram nesse contexto. Até tinha deixado eles de lado nisso, eles também entram nesse contexto de treinar manhã e tarde, de ter jogadores que direcionam a sua vida só para o futsal. Então, entre esses 3, Cercés de Carazinho, Ser Santiago e BGF de Bento Gonçalves.
Quer queira, quer não queira, faz uma bela de uma diferença, né? Faz, mas é aquilo que eu te disse antes. Nós precisamos saber dessa diferença e precisamos nos esforçar mais ainda para que na parte tática nós consigamos competir nesse sentido. Um outro detalhe que me chama a atenção, Felipe, Santa Maria caberia até 2 equipes de futsal, mas na realidade atual não, né? Porque primeiro tem que se vender uma ideia, o pessoal comprar, se apaixonar pelo esporte, para te ter condições de receber apoio público. Então o fato de ter 2 equipes também traz um certo prejuízo para a cidade, de repente, né? Se tivesse uma equipe única, mais reforçada, digamos assim, de gente em torno que pudesse auxiliar, também empurraria um pouco mais, né? Agora nesse ano passado, a União Independente se filiou a São Cepé. Sim, foi para São Cepé, mas não deixa de ser de Santa Maria. É isso, exatamente. Acaba tirando o jogador. Não deixa de ser de Santa Maria. Jogadores que estavam conosco se transferiram para lá, opção pessoal, e também é de acordo com a carreira. Nós não julgamos nesse sentido, né? Até porque tivemos jogadores de lá que vieram para cá também. Eu acho que é um pouco de diferença de ideias, né? Então nós nos respeitamos em questão de time, em questão de representar a cidade faz alguns anos aí no cenário estadual, que é uma dificuldade tremenda, que o esforço que eles fazem lá na União também não é pequeno. De questão financeira, de questão de gestão de grupo, mas nós temos ideias diferentes de questão ali do interno, né? Temos ideias diferentes internamente e nós respeitamos as ideias deles, respeitam as nossas ideias, tanto que tivemos um jogo, um baita jogo lá em São Cepé, empatamos o jogo no final, mas eu acho que mais esse confronto de ideias internas que separa os nossos 2 times. Acho que também é questão do futebol de campo aqui, né? Eu acho que são gestões diferentes, são ideias diferentes, e isso por um lado acaba prejudicando, mas nós temos que seguir firmes e para que chegamos aí num cenário brasileiro a longo prazo. Sim, sempre a rivalidade no esporte, deve-se dizer que sempre ela é salutar. Certo. Mas é que em certos momentos, né, que eu acho, assim, por exemplo, dessa tentativa de resgate do futsal para voltar a ser uma grande bandeira, né, no cenário do Rio Grande do Sul sempre foi, vocês agora estão marcando de novo, mas até para ter um salto maior, de repente, a nível nacional, acho que se não houvesse divisão facilitaria isso, que eu acho que o pessoal deveria dar uma repensada, né? É isso, até porque os times anteriores de anos atrás aí era a Job, que era o time da cidade. Tinha o Raiz, que era o Raiz, que era o time da cidade. E aí tinha os outros times, jogavam Citadino, coisa e tal, mas eles não jogavam Citadino, jogavam Tivemos também época, aí já direciona para a Série Prata, que daí teve foto no Centro-Sul. Sim, foto. Fames Protege, uma mas época aí o foto também. Já não era treinamento integral, já só de noite, já direcionou, exatamente, já direcionou com jogadores com outras atividades, exatamente. Já direcionou com comissão técnica com outras atividades. Mas assim, eu acho que isso não, eu acho que nós, no meu caso pessoal, acho que o caso do Gabriel também, que a gente está muito próximo e trabalhando quase todo dia junto, o nosso esforço não está atrapalhando nossas atividades extras, não está atrapalhando o nosso trabalho. Não, se tu conseguir administrar... porém a questão dos jogadores, né? O que nos preocupa é a questão dos jogadores, pela questão fisiológica. O cuidado, né? Todo, né? Eu sei porque eu fui supervisor do Raiz e fui supervisor depois do Foto. No Raiz, quando era tempo integral, veio jogador até do Nordeste aí, mas aí tu tinha o cuidado, né, do treinamento, alimentação, se alimentavam todos juntos, o cuidado do descanso, né, como você fala. Exatamente. Depois treinamento à noite. Então, com certeza é muito mais tranquilo de tu administrar um grupo, né? É muito mais tranquilo, porque até para a parte física ali na questão do Pacheco, que é o nosso preparador físico, seus auxiliares ali, eles precisam... Os fisioterapeutas, para alimentação, tudo. Exatamente. Tudo.
eles precisam ter muito uma noção da percepção do esforço do atleta no dia. Tanto que a gente tem nos grupos de WhatsApp ali, eles colocam a percepção do esforço do dia, como o atleta está. E daí isso, quando vê um pouquinho antes do treino, tu vai ter que mudar as atividades para certos atletas, para controle de carga. E tu estando com ele junto contigo, tu tem essa condição de fazer Exatamente. É bem nesse sentido. Então, essa é uma outra dificuldade, a questão da preparação física, a questão da rotina do atleta, né? Mas a própria alimentação, né? Tu tem que ter um cuidado, tu dá alimentação para todos. Isso. Assim o jogador faz o treinamento, sai, um vai comer um X, outro vai comer... Exato. Entendeu? Então, até isso o treinamento em 2 turnos e tu ter a alimentação no local ali diferencia, né? Mas assim, colocando um parênteses em todas essas questões, os jogadores têm sido exemplares nesse sentido. Eu estou falando isso, estou relembrando para quem está nos acompanhando, saber disso aí, dar esse desconto, né? Olha o enfrentamento que eles estão fazendo com equipes que vêm já com um outro potencial, né? E vocês conseguem superar, né? Exatamente. Por isso que eu estou levantando essa questão, não é? Até te agradeço pela tua experiência que já teve em anos anteriores ali, de externar isso aí para os teus ouvintes, para os telespectadores, que às vezes a gente... a corneta faz parte do futsal, faz parte do esporte. Porque são detalhes, às vezes, né, que define o jogador ser um pouco mais rápido que o outro, ser um pouco mais ágil, o raciocínio mais rápido. Às vezes o embate de força. Exatamente. São esses detalhes. O jogador vem de um treinamento típico, específico. O teu vem ali para treinamento... meio treinamento, digamos assim, né? E o resto é esforço pessoal. Exato, né? Exato. E nisso, até na parte tática influencia. Claro. Porque se a gente colocar uma movimentação que é muito embate físico, né? Então tem todos esses aspectos que englobam o nosso trabalho durante o ano. Então, esse trabalho de vocês aqui, falando desses assuntos, é muito importante para quem gosta do futsal e para saber das dificuldades que estamos tendo. E mesmo assim, nós ainda inclusive no Independente, e também ano passado nós conseguimos chegar numa semifinal, né? Então acho que... Sim, e a final talvez tenha sido um desses detalhes que tirou você da final. Talvez com mais volume de treinamento, sobre mais vídeos, talvez o detalhe... também aquela final teve fatores externos ali também, né? Teve a questão da arbitragem, que foi muito falado. Então, mas isso aí a gente tenta deixar de lado, tenta trabalhar e seguir, né? Mas exatamente o que tu disseste, a gente lida com todas essas pequenas montanhas aí durante o caminho. E que eu acho que nós conseguimos botar, ano passado, colocar Santa Maria numa semifinal. Eu acho que é uma posição muito honrada pelo trabalho que a gente faz e pelo esforço que a gente faz. E esse ano estamos tentando aí colocar de novo num lugar bom no certame. Agora está mais difícil, tem mais equipes com mais investimento, mas ainda assim na parte coletiva a gente confia muito. Perfeito. Bom, o que nós temos pela frente esse ano aí? Qual é a expectativa? O que vocês estão acompanhando? O que tu acredita que dá para se fazer esse ano aí? Questão do Sub-20, que nós estávamos conversando antes com o Saul ali, nós temos uma boa expectativa com o Sub-20. Nós nos reunimos no início do ano e ano passado nós estávamos com um treinamento separado com o Sub-20. Né? Então nós tínhamos 3 vezes por semana o treinamento do adulto e por vezes 2 vezes por semana do Sub-20. E esse ano a gente conseguiu colocar a equipe Sub-20 junto com o adulto. Quebramos a cabeça ali porque é mais atletas no dia do treino, mas está dando muito certo. E esses atletas Sub-20 estão com os conteúdos de adulto, né? Ali trocando experiências. E várias questões que envolvem dos conteúdos ali que a gente trabalha durante o ano. Então, acho que a gente está com uma boa expectativa no Sub-20 de fazer um bom campeonato esse ano. A princípio, como eu estava conversando com o Saul anteriormente, temos 10 equipes já no estadual já
já interessados no estadual, depois nós vamos organizar toda aquela questão financeira também, tudo isso, para que consigamos também representar a cidade no Sub-20, como foi ano passado, que fomos vice-campeões, né? Perdemos para Sananduva lá, e fizemos um grande campeonato também ano passado, e esse ano novamente. Que legal. E no adulto, estamos metade da competição. Metade da competição, então, passando um pouquinho. Temos agora um jogo importante. Nós estamos em 7º colocado, né? E o objetivo tá difícil de chegar entre os 4, que seria para nós decidirmos em casa depois no mata-mata. Mas ainda temos esse jogo decisivo agora contra a BGF de Bento aqui no sábado. Ganhando, a gente consegue dar uma subida na tabela e de repente ainda ter direção ali entre os 4 para que a gente consiga decidir em casa. Caso contrário, é classificar entre os 8 ali e levar o mais longe possível, tanto como a gente foi ano passado. Por detalhe, nós chegamos à final. Felipe, alguma coisa que a gente esqueceu de colocar aí que gostaria de posicionar? Não, acho que foi muito importante a tua questão das dificuldades que nós temos, né? Foi muito pertinente da tua parte aí externarmos a dificuldade que temos aí de fazer futsal na cidade. Eu acho que outras pessoas que trabalham com futsal também externam essas dificuldades. Eu queria muito pedir o apoio do torcedor, né? Tu não precisa torcer por mim, tu não precisa torcer individualmente por alguém, mas que torça pelo esporte da cidade, pelo futsal da cidade. Então, nós temos jogos aqui no sábado de noite e queríamos mais público no ginásio. Isso passa também da nossa parte de divulgação, passa a nossa parte de fazer algumas ações promocionais, porém passa muito das pessoas, de mudar um pouco da cultura das pessoas. Mudar no sentido de primeiro ir no ginásio apoiar, para depois ver os problemas e identificar e filtrar e conversar com a gente também, que nós somos abertos a essas questões. Então, principalmente é pedir o apoio da comunidade aí, agora nessa entrevista que a gente conversou bastante das nossas dificuldades, pediu apoio para ir no sábado contra a BGF e pediu apoio para nos apoiar nos jogos dentro de casa. Legal. Obrigado pela tua vinda, né? Muito obrigado para vocês, lá, muito parabéns obrigado pelo trabalho, leva nosso sempre abraço. À disposição. Nosso pessoal lá sabe que o futsal foi sempre o meu primeiro esporte aí. E obrigado ao Saúl, né? Que também nos fez o meio de campo para a gente sempre poder conversar aí. Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos. Amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Mercado das Rações. Apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria.